Fala galera, tudo bom? Vou trazer aqui hoje para vocês uma videoaula bem explicada aqui sobre corpos redondos. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno do terceiro ano da escola César Ramileto Magnavaca. Bom, e como eu já falei, o tema da videoaula aqui é corpos redondos, que é algo que está bem presente no nosso dia a dia, né? É embalagens, construções e outros tipos de coisas. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema aqui. Bom, e agora eu vou dar uma definição mais geral de corpos redondos. Bom, corpos redondos são figuras geométricas, né? Que na sua constituição elas se relacionam com o círculo, como nós vemos aqui no cilindro e no cone. Então, né, galera, não dá para demonstrar 100% aqui os desenhos, porque o plano ele só tem uma dimensão. E os desenhos que eu quero demonstrar aqui são tridimensionais, mas é só para ter uma noção mesmo. Bom, e como eu estava falando anteriormente, são vários os exemplos do nosso dia a dia dos corpos redondos. São cano, rolo de papel higiênico, por exemplo, também, casquinha de sorvete, tampa de caneta, bola de futebol. Então são vários elementos presentes no nosso dia a dia que são corpos redondos. Então, são três os exemplos dos sólidos geométricos que representam os corpos redondos. Nós temos aqui representados dois. Esse aqui que é o cilindro e este que é o cone. Daqui a pouco eu vou representar também, né, o terceiro exemplo, que é a esfera, que é um pouco mais complexo também para representar no plano. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês as formas para calcular a área da base, a área lateral, o volume e a área total, nesse caso aqui, do cilindro. Bom, a área da base, né, do cilindro nós calculamos com π multiplicando o raio ao quadrado. Bom, então nós concluímos, né, que para calcular a área da base do cilindro, nós temos que multiplicar o π, que na maioria dos exercícios eles vão fornecer o dado falando que o valor dele é 3,14, mas não é certo que isso vai sempre acontecer. E nós temos que multiplicar o raio, que nada mais é do que a metade aqui do diâmetro. Isso aqui é o raio. Isso aqui tudo é o diâmetro. Então a fórmula é bem simples mesmo. É só fazer isso mesmo, multiplicar o π pelo raio ao quadrado. Bom, eu esqueci de mencionar aqui também que essa parte aqui é a base do... São duas bases, né? Essa e essa são as bases do cilindro. E toda essa parte aqui, obviamente, é a lateral do cilindro. Bom, e prosseguindo aqui com as fórmulas para calcular as dimensões do cilindro, que são todas bem simples, a próxima agora é a área lateral, que nos fala o quê? Que é a 2π vezes o raio vezes a altura. Bom, e tudo isso aqui multiplicado pela altura. E o que é altura? Todo mundo sabe praticamente, né? Que é a distância entre as duas bases do cilindro. Bom, agora eu vou demonstrar a área do volume, que ela é bem tranquila também. E o que ela nos fala? 2 vezes a área da base, são as duas bases, multiplicando a altura, como eu já falei, a distância entre as bases. Então, qual que é o significado, vamos falar assim, no volume? O que esse cilindro vai comportar, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um copo cilíndrico. O que esse copo, qual que é a quantidade de água, por exemplo, que esse copo vai comportar? Essa capacidade máxima, esse seria o volume, traduzindo para o dia a dia, entendeu? Então a fórmula do volume, 2 vezes a área das bases, né? As duas bases aqui, multiplicando a altura, que eu já demonstrei aqui para vocês. Bom, e agora a fórmula da área total, que como o próprio nome fala, é a área de tudo do cilindro, somar tudo. E o que ela mostra pra gente? 2 vezes a área da base, como a fórmula do volume, né? Porém, você tem que somar agora com a área lateral. Então é bem simples, né? A área das duas bases e toda essa área aqui lateral. Tudo isso aqui. Bom, e agora eu vou explicar aqui, demonstrar na verdade, né, as fórmulas para calcular as dimensões do cone.
Bom, a área da base do cone é simplesmente a mesma coisa da área da base do cilindro, que eu já expliquei para vocês. O π multiplicando o raio ao quadrado. Isso aqui tudo, como eu disse, diâmetro, né? Bom, e agora a fórmula para calcular a área lateral, que consiste em quê? Π multiplicando o raio vezes a geratriz. Bom, a geratriz é algo muito simples de entender. Como está demonstrado aqui nesse desenho, a geratriz nada mais é do que... Bom, falando a grosso modo aqui mesmo, para facilitar o entendimento aqui de todo mundo, é essa linha aqui, que vai do vértice até a base. Isso aqui tudo é a geratriz, nesse caso. Bom, e a área total aqui do cone nada mais é do que a soma da área da base com a área lateral. Bom, e para calcular o volume, que demonstrando assim para o nosso dia a dia, sabe quando você vai naquela festa assim, de criança, vou colocar docinho e tal dentro do chapéuzinho de criança e tudo. Quanto docinho que cabe lá dentro? Isso que é o volume, até a capacidade máxima dele. Isso que é o volume do nosso querido cone. Bom, e a fórmula é essa aqui. A área da base, que já foi demonstrada aqui, multiplicada com a altura. A altura é o quê? A distância desse vértice até a base. Então, tudo isso aqui, né? A área da base multiplicando com a altura, dividido por 3. Essa é a fórmula do volume. Bom, galera, aqui nós temos o nosso último integrante aqui do grupo dos corpos redondos, que é a esfera. Nesse caso aqui eu quis trazer uma... Bom, nesse caso aqui eu quis trazer, no caso da esfera, né? Eu quis trazer uma representação física aqui, né? Tridimensional, porque é muito complicado demonstrar aqui no plano a esfera. Bom, e aqui na esfera nós temos a possibilidade de calcular a sua área e o seu volume. Não tem jeito de calcular, né, a área da base, por exemplo, porque, como pode perceber aqui, a esfera não possui uma base. Então, nós temos aqui, então, como eu disse, a fórmula para calcular a área, que nada mais é do que a quantidade de material gasto para constituir essa esfera aqui. Bom, como que é essa fórmula? É 4 multiplicado pelo π, multiplicando o raio ao quadrado. E o raio da esfera, como todo mundo deve saber, é como se nós partíssemos uma esfera. Vou fazer uma demonstração aqui bem... Bom, e como eu estava falando, por exemplo, quando nós partimos uma laranja, que é uma esfera, nós vamos dividir ela em duas partes. Se nós analisarmos ela, nós vamos ver que formou um círculo. Então, aí nós vamos ver que formou um círculo, né, nessa metade que... Bom, e quando nós cortamos a laranja em duas metades, por exemplo, aqui com essa esfera, nós cortamos ela aqui assim no meio, por exemplo. Aí nós vamos ver o quê? Que obviamente, vai ser dividido em duas metades. Assim vão formar dois círculos nas extremidades dessas metades. Aí passando esse círculo para cá, demonstrando um círculo aqui. O raio dessa fórmula aqui da área vai ser esse raio aqui. Vai ser isso aqui, nada mais que isso aqui. Bom, e agora a fórmula para calcular o volume da esfera, né? Bom, agora nós temos aqui demonstrado a fórmula para calcular o volume da esfera. É bem parecida com a fórmula para calcular a área da esfera.
nós temos o quê? 4/3 multiplicando π, multiplicando o raio ao cubo. Então não tem segredo algum. Então, gente, agora eu vou passar um exercício aqui, nada muito complexo, só para entender mesmo exemplificar, né, a matéria. O que o exercício fala para a gente? Determine a área da base, a área lateral e a área total da superfície de um cilindro reto, como mostra a figura abaixo. Bom, então o que o exercício fala para a gente? Determine a área da base, a área lateral, a área total da superfície de um cilindro reto, como mostrado na figura. Aí eu demonstrei aqui para vocês o cilindro. E o exercício também, como eu falei anteriormente, ele fala pra gente para considerar o π como 3,14. Então vamos resolver aqui esse exercício. Então vamos resolver aqui o exercício. Bom, a gente tem que observar que o raio da circunferência aqui, ele vale o quê? 12. Então nós podemos observar aqui que o diâmetro da circunferência, ele vale 12. Então o raio vai valer quanto? 6. Então vamos mostrar aqui. Então vamos colocar aqui o raio igual a 6. Então agora não tem segredo algum. É só a gente fazer o quê? Substituir nas fórmulas. Temos aqui a área da base. Uma falha aqui. A área da base. Temos aqui a área da base, né? Que é π raio ao quadrado. E vai valer o quê? 3,14, né? Que é o π. Multiplicando 6 ao quadrado. Isso vai dar 3,14 multiplicando 36. Então, a área da base, fazendo essa multiplicação aqui, vai valer 113,04 centímetros quadrados, que nós estamos falando de área. Nenhum segredo aqui também, né? Calcular a área lateral, que a fórmula nos fala que é 2 multiplicando o π vezes o raio e a altura. Isso vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, nossa. Bom, substituindo aqui, 2 vezes 3,14 vezes 6 vezes 90, que é a nossa altura. Assim, efetuando esta multiplicação, nós vamos obter 6,28 vezes ligações, nós vamos obter 6,28 vezes 540. E isso vai dar 3.391,2. Não esquecer da unidade de medida, né? Centímetros cúbicos, que é a área. Bom, e agora a última fórmula que nós vamos demonstrar aqui, que é da área total, que não tem segredo nenhum, né? Igual a gente já falou anteriormente. É só somar tudo que a gente já fez aqui no exercício. Então, nós temos que somar a área lateral
que é 3.391,2 mais 2 vezes a área da base, que é 113,04. Então, calculando aqui, gente, nós vamos obter o valor de 3.617,28.